cabeça dele, e vocês trataram como o salvador da democracia do Brasil. Agora que passou o momento e que Bolsonaro está preso, vocês não têm mais o que dizer, e aí se acharam no direito de partir para o ataque contra ele. E está tudo certo, a gente está aqui só passando as notícias, continuamos informando a população. O procurador federal Kleber Eustáquio Neves processa a Rede Globo de televisão por pronunciar de forma incorreta a palavra recorde. Na ação, ele pede que a empresa pague uma multa de 10 milhões de reais por violar o direito difuso da sociedade brasileira de ter acesso a uma programação com finalidade educativa e informativa e, assim, promover, aspas, lesão ao patrimônio cultural imaterial da língua portuguesa. Conforme a petição inicial, a palavra recorde é paroxítona, com a sílaba tônica em cor. Recorde, portanto, não leva acento gráfico na sua primeira sílaba e não deve ser pronunciada como proparoxítona, isto é, recorde. Porque eu pergunto ao procurador federal, ele não processa a Academia Brasileira de Letras por abrigar o português ostentado por um dos seus membros. Sabe quantos erros comete Paulo Coelho em cada best-seller dele? E as decisões do Alexandre de Moraes? Será que ele vai encarar o Mussolini da Moca? Por que não processa a Janja? Essa verdadeira máquina de lesão ao patrimônio cultural e imaterial da língua portuguesa. E o presidente Lula? Esse mereceria qual penalidade na cabeça do procurador? Cadeira elétrica? O país se esfacela em corrupção e uma barbaridade dessa vira notícia. E teve as cagadas da direita também, de campanha antecipada. E hoje tem mais descoberta. Mas antes de eu chegar nessas... Porque não foi só 1 milhão de dinheiro público, foram 10. E teve barraco da Janja. A Mônica Bergamo descobriu e contou que se a Mônica Bergamo falou é porque é verdade. Eu conheço a Mônica e a Mônica é a jornalista que tem as melhores fontes do Brasil. Você pode gostar ou não gostar da Mônica Bergamo, mas ela sabe. Esta é jornalista das anti-raiz. E teve barraco da Janja na Sapucaí, eu vou contar. Mas antes de eu entrar nessa pauta, que já é a primeira, eu queria dizer o seguinte. A Janaína Pascoal, minha querida amiga, minha querida professora, minha querida colega Janaína Pascoal, ela fez um comentário hoje e que vem a reboque desse editorial, dessa ação civil pública esdrúxula que esse procurador federal promoveu contra a Rede Globo, porque os jornais falam recorde e não recorde, num país de analfabeto como esse. Ela levantou a seguinte hipótese que causou preocupação no meio jornalístico das organizações Globo. Que preocupação foi essa? Da mesma maneira que o Alexandre de Moraes, quando ele foi acuado na Vaza Toga, que o Glenn Greenwald publicou aquelas mensagens criminosas, mostrando que o nosso judiciário, naquilo que concerne ao gabinete do Alexandre de Moraes, de justiça não tem nada e de organização criminosa tem tudo.
mostrando aquelas mensagens do não achei nada contra a Revista Oeste. Aí o Ayrton Vieira, este desembargador que é a vergonha da justiça paulista, diz, então use a sua criatividade, kkk. O Glenn Greenwald, que é um jornalista que já enfrentou os homens mais poderosos do mundo com o Wikileaks, ele foi enquadrado pelo Alexandre de Moraes e ficou quieto. E agora é a vez da Malu Gaspar. Segundo a Janaína, pode ser que a Malu Gaspar, sendo ela a principal jornalista a falar dessas bombas que acontecem no STF, em especial naquilo que toca aos rendimentos familiares do Toffoli e do Alexandre de Moraes, ela corre o risco de ser presa. Então, a Rede Globo ficou preocupada, Malu Gaspar ficou preocupada. E o que eu tenho a dizer a vocês? Bem-vindos ao clube, não é, Cláudio? Sem dúvida alguma. Bem-vindos ao clube. Bem-vindos a passar o que eu passo desde 2022. Se quiser umas dicas, pode me ligar. Você tem meu telefone, Malu? Eu te dou dica de como sobreviver. Faz 4 anos que eu estou sobrevivendo assim. Exato, Pavinato. Todos os dias que a gente vem aqui, né, há tempos, você em outra emissora, eu em outros canais, a gente assumiu o risco. Vocês adularam essa pessoa, vocês elogiaram, vocês trataram como um salvador da pátria. Lembraram a carequinha dele. Passaram alguma coisa na cabeça dele. E vocês trataram como o salvador da democracia do Brasil. Agora que passou o momento e que Bolsonaro está preso, vocês não têm mais o que dizer. E aí se acharam no direito de partir para o ataque contra ele. E tá tudo certo, a gente está aqui só passando as notícias, continuamos informando a população. E agora a coisa tende a se voltar contra vocês mesmos. Numa ditadura é assim que acontece, gente. Por que a surpresa, né? Essa repercussão toda em virtude de um tipo de procedimento que o Alexandre vem adotando há muito tempo? Porque agora vocês vão notar aquelas questões do inquérito do fim do mundo e ficar horrorizados. Como assim? Ele está fazendo de novo com os auditores fiscais? Ora, é o mesmo que ele praticou desde 2019. E, reitero, vocês ajudaram a criar esse monstro. Agora durmam com ele no quarto, embaixo da cama, talvez. É o bicho papão, Holliday? Sabe, eu acho isso muito, mas muito, muito satisfatório. Eu duvido muito que Alexandre de Moraes chegue ao ponto de mandar prender a Malu Gaspar. Eu concordo com você. Mas concordo. Eu acho plenamente possível que ele, de alguma forma, inclua a jornalista ou seus atos no inquérito. Pelo menos para tentar mandar um recado. Como quem diz o seguinte, as informações que ela recebeu são ilícitas. Não se mexe dessa forma com ministros do Supremo. O ego de Alexandre de Moraes, ao que tudo indica, o deixou cego nos últimos anos. E os seus próprios colegas têm feito este diagnóstico chegar à imprensa. São várias as notícias que tratam disso. Inclusive, nessa última operação que envolveu esses auditores fiscais, diversos ministros relataram, claro, sempre pelos bastidores, inclusive a própria Malu Gaspar foi uma das autoras dessas matérias, dizendo que os ministros foram pegos de surpresa, que não esperavam uma operação neste momento, que isso mais uma vez coloca o Supremo no olho do furacão. Eles tinham acabado de tentar resolver a crise do Banco Master, aí depois veio a suspeita de que o Toffoli tinha gravado a reunião, porque foi transmitido por Poder 360, literalmente falas dos ministros na reunião secreta. Aí quando parecia que tinha acabado, vem a operação contra os auditores. Então me parece que os colegas dele, aliás, de Alexandre de Moraes, estão percebendo que ele foi sugado pelo seu ego. O seu ego talvez não permita com que Malu Gaspar seja presa, mas eu acho plenamente possível que de alguma forma o seu nome venha parar no inquérito das fake news. E só este fato,
mesmo que seja en passant, como uma forma de contextualizar, ou com algum tipo de insinuação de que ela teve conluio com criminosos, né, que seriam lá os auditores da Receita. De alguma forma, a Rede Globo vai ser colocada dentro desse furacão. E a forma como eles vão se posicionar pode ajudar a definir o futuro do Supremo Tribunal Federal. Eles perceberam. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.